Eu vou ler Efésios 3,14 na NVI, na Nova Versão Internacional, mas você pode ter qualquer versão da Bíblia e você vai acompanhar da mesma forma. Efésios 3,14 diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Diga comigo, amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor se move pela palavra. A palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor não volta vazia. Então eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor vivifique essa palavra em nós, e que ela venha, Deus, produzir os efeitos que o Senhor quer, porque essa palavra ela é específica para cada um de nós. Senhor, fala conosco, Espírito Santo, e me usa como um canal nas suas mãos. Fala, Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto é maravilhoso, quando o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Éfeso, sobre o amor de Deus, sobre a dimensão do amor de Deus, e ele vai usar alguns exemplos na palavra, para que os irmãos de Éfeso, eles possam ter a compreensão mais clara do amor de Deus. É sobre esse amor de Deus para conosco que eu quero falar com você, porque foi exatamente esse texto que o Espírito Santo colocou no meu coração, para falar com você nessa manhã, nesse dia. Irmãos, Paulo chega a dizer: eu chego a me ajoelhar, eu dobro os meus joelhos em oração, pedindo ao Espírito de Deus que te dê revelação desse amor. E eu quero te ensinar, irmão, que nós só conseguimos compreender o amor de Deus através de revelação. Se uma pessoa não tiver a revelação do amor de Deus, embora ela possa ouvir esse amor, ela possa ouvir falar do amor, e ela inclusive possa ter o João 3,16 decor, se ela não tiver a revelação, ela não vai compreender, ela não vai entender. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é lindo, é maravilhoso, mas a profundidade desse amor só é compreendido por revelação. E Deus quer nos levar além da teoria, Deus quer nos levar a uma experiência. Deus não quer levar você a conhecer apenas o amor de Deus, a saber apenas o amor de Deus, mas você provar esse amor, você comprovar esse amor, você vê o amor de Deus em todas as áreas da sua vida, a partir do momento que você tiver a revelação desse amor. O Senhor ama você, Deus ama você, Deus ama você. Olha, aponta para o céu e diga para o irmão pertinho de você, diga: Deus ama você. Fala para a pessoa do outro lado: Deus ama você.
Agora faz assim: Deus me ama. Isso só é revelado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. A teologia, embora possa ser muito boa, ela vai falar sobre Deus, mas ela pode não levar a pessoa a uma experiência com Deus. Agora, existe uma pessoa que talvez nunca tenha tido sequer um contato com um estudo teológico, mas ela possa ter tido uma experiência com esse Deus, e ela ter provado desse amor. A revelação, ela vem pelo Espírito Santo, e você só vai conseguir compreender a revelação desse amor, se o Espírito de Deus te convencer desse amor. E é isso que o Espírito Santo quer nessa manhã, convencer você do amor de Deus, através de Jesus por sua vida. O Espírito Santo quer convencer você do amor que Ele tem por você, quando você olhar para Jesus. Porque quando você, de fato, olhar para Jesus, você vai entender o tamanho do amor de um pai, ao ponto de dar o próprio filho, para morrer por você. Pastor, essa mensagem eu já conheço, eu já sou velho de igreja. Essa mensagem é a base do Evangelho. Essa mensagem é a base do Evangelho. É você olhar para Jesus, que não precisava ter morrido na cruz, mas porque te amou de uma forma tal, que decidiu que valeria o preço ter morrido por você. Há um escritor chamado Max Lucado, e ele cita uma frase que eu guardei porque eu gostei demais. Em um dos livros dele ele diz assim: Deus preferiu morrer do que passar uma eternidade sem você. Deus preferiu morrer do que passar uma eternidade sem você. Olhe para o irmão pertinho de você e diga: Deus preferiu morrer do que passar uma eternidade sem você. Pode parecer pouco, mas quando você tem a revelação desse amor, o Espírito Santo, ele vai convencer você do amor de Deus. Por um momento, ele fica do lado de fora dessa casa chamada casa espiritual, que é você, e ele fica batendo na porta, te convencendo: você é pecador, mas é amado; você é falho, mas é amado; você é imperfeito, mas é amado. Aceite esse amor, aceite esse amor. E você vai dizendo: não, eu quero buscar amor no mundo, eu quero buscar amor em pessoas. E aí você descobre que qualquer amor do mundo é parcial, até que você reconhece o amor de Deus, você encontra o amor completo. Todo o amor do mundo, irmãos, ele é parcial, e ele é condicional. Quem diz que te ama por algo. Existem pessoas que dizem que amam as outras, mas na verdade não amam. Elas amam estar juntas, elas amam o churrasco da comunhão, elas amam o convívio, mas o amor na profundidade, irmãos, só a revelação de Deus é capaz de mostrar. Porque quando você desagrada alguém no mundo, ela distancia de você, ela não quer falar com você, ela não te responde mais. Então, o amor dos homens é condicional à situação, às conveniências,
Mas o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, é incondicional. Deus não colocou condição para te amar, porque se houvesse qualquer tipo de condição em mim, Ele não me amaria, Ele não te amaria. E hoje o Espírito Santo quer revelar para você o quanto você é amado pelo Pai, o quanto Deus amou você. Isso é só o Espírito Santo que pode fazer, e é tão profundo, é tão necessário, que o apóstolo Paulo chega a dizer: irmão, eu me coloco de joelhos para fazer uma única oração, que o Espírito Santo abra os olhos do seu entendimento, para que você consiga enxergar o tamanho desse amor. E se fosse algo que não era tão necessário, o Espírito Santo não botava o apóstolo de joelho para orar para a igreja, dizendo: você precisa compreender esse amor. Que os seus olhos se abram hoje, que o seu entendimento se abra, para que você possa entender a dimensão do amor do Pai por você. Deus ama você. Vai dizendo pelo menos a meia dúzia de pessoas perto de você: Deus ama você. Não economiza não, irmão, vai falando para que você puder: Deus ama você. É o Espírito Santo que nos convence do amor de Deus através de Jesus Cristo. Que quando você olha para Jesus, você vai ver o quanto Deus ama você. Quando você olha para Jesus, você vai ver quanto o Pai ama você. Em Romanos 5,8 está escrito assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Irmão, demonstrar não é apenas falar, é fazer, é mostrar, é deixar visível. Deus demonstra o seu amor por nós. 2 pontos: Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Mesmo quando você era pecador, porque hoje não é mais. Glória a Deus por meia dúzia daqui que já teve a revelação de que não é mais pecador. Você foi pecador, já não é mais. Você foi pecador, já não é mais. Se precisar, eu te ensino o básico do Evangelho. Em Cristo você foi identificado, na cruz a velha criatura foi mortificada, na sepultura foi enterrada, mas quando Ele ressuscitou, Ele te deu uma nova vida, e é essa nova vida que você está vivendo agora. Na nova vida não tem pecado mais. Você é justificado e santificado, está no processo de transformação da tua mente. Mas quando lá no passado, nem quero lembrar, né? Você era pecador, mesmo assim era amado. Irmãos, Deus ama o traficante. Não, mas o traficante Deus não ama. Ama. Deus ama um assassino. Não, o assassino não pode ser amado. Deus ama. Deus ama o mentiroso. Deus ama o que prometeu no voto conjugal que não ia trair a esposa e traiu. Agora, eu não estou falando do pecado, eu estou falando da pessoa. Deus não ama o pecado. Há uma diferença entre aquilo que a pessoa é e aquilo que ela faz. Entre aquilo que é a alma dela e aquilo que é o comportamento dela. Escuta, nós não vamos conseguir amar alguém pelo comportamento dela, porque o amor de Deus não ama o comportamento, ama a pessoa, ama a alma. Então, se você quiser aprender e amar como Deus ama, você não vai amar o comportamento, você vai amar a alma. Eu não vou amar o comportamento, eu vou amar a alma. Jesus não morreu por comportamento, Jesus morreu por
pessoas. E nesse sentido é o Espírito Santo, irmãos, que vai levar você a esse entendimento, a essa compreensão. Pastor, por que você está falando sobre isso? Porque eu quero chegar num ponto aqui crucial com você. O amor de Deus não diminui quando os nossos problemas aumentam. É esse ponto que eu queria chegar. Que o amor de Deus por você não diminui quando os seus problemas aumentam. Muitas pessoas acham que porque estão vivendo situações difíceis demais, complexas, problemas, dificuldades, adversidades, o mal do mundo, elas perderam o amor de Deus. Jamais. O Espírito Santo quer te convencer, por revelação, o quanto Deus ama você, ainda que a situação que você esteja vivendo seja desfavorável. O amor de Deus não muda por você, Ele continua te amando, independente do que você esteja vivendo. No dia do acidente do meu filho, em menos de 2 minutos me ligaram, em menos de 1 minuto eu estava no local e eu cheguei antes do resgate. E eu vi aquela cena. E eu coloquei a minha mão sobre a cabeça do meu filho. E eu comecei a orar por ele. E eu segurei o pescoço dele, porque ele não podia se mexer. E era um amor inexplicável, irmãos, que dali para frente cuidaria do meu filho nos detalhes, nos detalhes, nos detalhes. Eu não posso cantar apenas que eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim dos detalhes. Eu tenho que ter certeza disso. Era Deus se movendo da forma correta, do tempo certo. E naquela oração, ajoelhado, segurando a cabeça do meu filho, eu disse: eu repreendo a morte, e eu profetizo vida. E ele olhou para mim e ele disse: pai, olha o osso do meu braço aparecendo, porque ele teve fratura exposta. Eu falei: filho, nós vamos consertar você. E eu não tinha força para aquilo, mas o amor é uma força, irmão. O amor é um poder. E naquele momento eu disse: Deus, eu amo meu filho, mas antes de ser meu é teu, e o Senhor ama mais. E em cada detalhezinho daquele momento, o Senhor foi agindo. No segundo dia, de madrugada eu acordei, fui orar ao Senhor. Ele estava internado, já tinha passado pela cirurgia. Cada um, Deus fala de um jeito, mostra de um jeito, revela de uma forma. Da forma que você entender, Deus vai falar com você. E o Senhor tem uma forma particular de falar comigo. E Deus me disse: vem aqui que eu quero falar com você. E eu me vi numa sala muito ampla, muito grande. E Deus falou para mim: vem aqui, eu quero falar com você. Eu quero te explicar o que aconteceu naquele dia. E eu não ouvi lá
mas eu sabia que ele estava lá. E Deus me falou: eu quero falar com você, e eu não quero que você saia enquanto eu terminar. Eu quero tua atenção, eu quero teu tempo. E eu vi o acidente em espírito. E eu vi quando o corpo do meu filho foi lançado ao ar. Mas Deus me disse: veja um anjo de Deus que eu fiz com que ele não batesse os órgãos mais importantes. Ele não teve nenhuma fratura no tronco e nem no pescoço. Era Deus livrando. E Deus foi claro para me dizer: foi um atentado contra a vida dele. Mas o amor de Deus estava lá. A minha mensagem não pode ser outra a partir de agora. Eu tenho que ensinar o que eu vivi. E o que eu posso te dizer na prática é que o amor do meu Deus não diminui quando os seus problemas aumentam. Ele continua amando você. Ele continua cuidando dos detalhes da sua vida. Ele continua cuidando de você o tempo inteiro, irmãos. Isso só é possível entender por revelação. Todas as vezes que eu vi, as pessoas me diziam: você é um homem de fé, você, sabendo o estado do seu filho, você vai pregar. Não, irmão, não era isso. Você é uma pessoa forte, corajosa. Não sou, irmão. Eu entendia duas coisas. Eu tenho que estar lá no corpo. Eu tenho que estar com a igreja. Primeiro, porque eu amo o Senhor. E segundo, é que eu e a igreja, a gente vai se opor às portas do inferno. E ali no altar, Deus vai me dar palavras daquilo que Deus iria fazer. Queridos, a Bíblia fala que Deus não faz nada na terra antes de revelar para os seus profetas. Um dia minha esposa disse: Deus falou para você que o Estevão vai partir? Eu falei: não. Ou ele não vai partir, ou Deus não quer que eu saiba, mas não me falou. Pastor, Deus já falou de pessoas que vão partir? Já. No caso, não tinha falado. Até o dia que ele me disse: eu curei o seu filho, e ele não vai morrer. Aí vem o conflito da alma. Já disse para você, no outro dia, lembrei da situação, fazendo um almoço. Me deu um nó, uma vontade de chorar, e na hora eu disse dentro de mim: Espírito Santo, eu vou na sala chorar. E o Espírito Santo de Deus me deu uma bronca. Nem foi um passar a mão na cabeça, não, foi um tapa na orelha logo. Ele me disse: não vai na sala, porque eu já curei o teu filho, não vai chorar para pedir cura. Se você vai dobrar o teu joelho na sala, vai para agradecer. E ele continuava entubado. Então, irmãos, o amor de Deus não diminui quando nossos problemas aumentam. Era a vontade de Deus o acidente? Não. A vontade de Deus foi o livramento. Foi o cuidado. O cuidado. Deus está cuidando de você. O amor de Deus está cuidando da tua vida e da sua família. Eu quero, irmão, declarar com certeza: o amor de Deus está cuidando da sua vida e da sua família. Levanta a tua mão em direção à pessoa pertinho de você e diga: eu creio que o amor de Deus está cuidando da sua vida e da sua família, no nome de Jesus. Quanto maior é a revelação do amor,
mais eu fico cheio da presença de Deus. Então há uma conexão entre a revelação do amor e o enchimento da presença de Deus. Há uma conexão bíblica que Paulo faz entre a revelação do amor e o enchimento da presença de Deus. Quanto mais você entende que é amado por Deus em todo o tempo, mesmo no tempo da dificuldade, da adversidade, do problema, mais certo da presença de Deus você fica. Vou te ensinar de novo, porque isso eu quero que o Espírito Santo te revele. Quanto mais certo você fica do amor de Deus por você, mesmo em meio às dificuldades, mais certo da presença de Deus você fica também. Essa era a oração que Paulo diz: eu me ponho de joelhos para que vocês tenham a revelação, irmão. E ele vai dizer assim: por essa razão eu me ajoelho diante do Pai, ao qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Aí ele vai dizer por que ele está colocando-se de joelho. Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E aí ele ora também: eu oro para que, estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender. Esse compreender é a mesma coisa que revelar. Revelação. Que vocês tenham a revelação da largura, do comprimento, da altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Porque se você conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, se você tiver a revelação do amor de Cristo, que excede todo conhecimento, ele diz: vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A revelação do amor vai te levar à plenitude da presença. Fala comigo: a revelação do amor de Deus me leva a ficar cheio da presença de Deus. Quantos querem ser cheios da presença de Deus aqui? Então Deus não muda quando as situações à tua volta mudam. O amor dele não diminui por causa do teu comportamento. Ele decidiu te amar. É você que precisa entender isso. Ele decidiu te amar. É você que precisa entender isso. Quantos casados eu tenho aqui? Levanta a tua mão. Você já passou pela fase do ciúme? Já? Ou continua? No meu casamento já teve várias fases de ciúme. O ciúme não pode ser doentio, porque ciúme doentio é egoísmo, é propriedade. Nós não somos dono dos outros. Mas um ciúmezinho sadio não tem problema, né, irmão? Até porque valoriza o outro. E nessas histórias de ciúmezinho, eu já tive ciúme da minha esposa e ela já teve ciúme de mim também. E nessas coisas bobas de ciúmezinho, um dia eu disse para ela: para você nunca mais ter ciúme de mim, deixa eu deixar uma coisa clara para você. Independente de você, o meu voto é com Deus. Antes de eu amar você, eu amo Deus. Eu não trairia você por você, e nem pelos comportamentos seus. Eu não traio você por temor a Deus.
O dia que eu perder o temor a Deus, isso não vai acontecer. Se preocupe. Mas enquanto eu temer a Deus, eu jamais vou trair você. O meu amor a Deus é maior do que o meu amor à minha esposa. Porque eu recebi a revelação do quanto eu era miserável e de quanto eu sou amado. Deus ama você. Meia dúzia de pessoas perto de você precisa ouvir: Deus ama você. Vamos completar a frase? Olha para o teu irmão e diga: Deus ama você e provou esse amor através de Jesus Cristo. Eu disse, irmão, que quando você recebe a revelação desse amor, você fica cheio da presença de Deus. E Paulo aqui no texto vai chamar isso de plenitude de Deus. Ele vai dizer aqui: quando você conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, você vai ser cheio da plenitude de Deus. Diga comigo: plenitude de Deus. O que é plenitude? Irmão, é completo, é cheio, é inteiro. E quando você reconhece e compreende esse amor, qualquer amor do mundo é inferior, e você não vai trocar. Olha para mim, eu amo tanto, 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 e eu tenho a revelação tão grande do amor de Deus, que pode ser o Corinthians jogando, que eu não vou ficar em casa, tem culto. Não, mas é final de campeonato, tem culto. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Quando eu comecei a namorar minha esposa, a gente era dois adolescentes. Na verdade, não é namoro, né, irmão? É namorico. Eu ia fazer 16 e ela 14. A nossa história é longa, porque eu conheci ela através do irmão dela. A gente estudava na mesma escola, ia na mesma perua, e a gente se conheceu lá. Então Deus já tinha nos encontrado lá. Até que eu depois não os vi mais, mudei de bairro, minha família mudou de bairro e fui morar na rua dela, e a gente se encontrou. Esses dias me perguntaram: você já foi no Estudante? Eu falei: não. Você já foi não sei aonde, da boate e tal? Não fui. Não fui, eu ia na igreja. Isso não me tornava melhor, era a minha história. Mas quando eu conheci ela, ela era de outra religião. E um dia, irmão, não, por favor, não faça isso, tá? Estou falando da minha história, da minha. Eu estava para completar 16 anos. Eu não aconselho namorar tão cedo, mas sou eu não vou mudar minha história, a história já foi. Mas eu gostei muito dela, e ela gostou muito de mim, e a gente se gostou tanto, está junto até hoje. Mas eu tinha um temor a Deus já, e eu tinha uma mãe que me orientava. O meu pai não era da fé, minha mãe era. E a minha mãe falou: olha, essa moça é uma moça muito boa, mas ela tem uma outra fé. Se vocês casarem, minha mãe já via já pela fé o futuro, né? E eu estava pensando só em namoro, ela já estava vendo casamento. Se vocês se casarem,
onde é que vocês vão batizar essa criança? Porque você não crê no batismo de criança, e ela professa o batismo infantil. Como é que vai fazer? E foi bom o conselho. E eu disse, eu vou ter que tomar uma decisão. E eu sentei com ela na calçada da casa dela, e eu disse, Érica, você sabe que eu amo você. A gente está apaixonado, gosta um do outro, mas você sabe que eu sou crente, e eu respeito a sua fé, mas tem algumas coisas que você acredita que eu não acredito, e eu não estou brincando, com 16 anos, irmãos, eu não estou brincando, eu queria realmente namorar com você, só que Deus já tinha me dado uma estratégia, que Deus é bom. Eu falei para ela assim, olha, para a gente ficar junto, a gente tem que pensar igual, porque não dá para andar dois juntos, se não tiver acordo, porque eu vou querer ir para a igreja, você vai querer ir para a quermesse, e eu não vou na quermesse, não é porque eu não posso ir na quermesse, porque não tem a ver comigo. Aí eu disse para ela, vamos fazer o seguinte, eu vou em 2 reuniões na sua igreja, e você vai em 2 minhas, e daí você escolhe e a gente vê se vai ficar junto ou não. Irmão, eu fui, e como eu não frequentava aquela religião, não entendi nada, porque eu não entendi nada, mas eu fiquei sentado com o papel na mão, tentando entender, o que eu não estava compreendendo, e chegou na outra semana, eu fui de novo, tentar entender, porque eu não estava entendendo, mas chegou na terceira semana, que era a minha vez, e aí eu fui orar, falei, Deus, converte essa pessoa em nome de Jesus, e naquele dia, num culto de jovens que ela foi, ela entregou a vida dela para o Senhor Jesus, e ela decidiu, que mais do que numa igreja, ela viveria o plano de Deus para a vida dela, e eu fiquei aliviado, falei, agora eu posso casar, que agora a casa não vai ser dividida, não tem mais julgo desigual, era Deus trabalhando, irmão, nos propósitos e nos detalhes. Eu creio que Deus está trabalhando na sua vida também, nos propósitos e nos detalhes da tua história, para que a sua vida seja plena, completa, inteira, e para que você entenda, sim, que pode ser, irmão, que a gente passe por aflições. O próprio Jesus, ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O amor de Deus não diminui quando seus problemas aumentam. Deus ama você, e para isso Ele apresentou Jesus. É um Deus que vai dirigindo a nossa história no detalhe, você não está percebendo, mas Deus está se movendo. Hoje a minha oração é a mesma que o apóstolo Paulo disse, eu oro para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quanto mais você sabe e tem a revelação do amor, mais pleno da presença de Deus você fica. E aí que quando você passar por adversidade, você sabe, Ele me ama, e Ele está comigo, Ele me ama, e eu estou passando essa adversidade junto com Ele. Os irmãos queriam tirar essa caixinha daqui, mas eu trouxe para pregar,
Você ia perguntar, posso tirar aquela caixinha dali? Não, isso aqui faz parte da pregação, faz parte da mensagem. Eu quero falar com você sobre ela. Paulo vai fazer uma ilustração. Provavelmente ele está vendo uma edificação, um prédio. Eu trouxe uma caixa, e acho que ele estava olhando para alguma edificação, algum prédio para falar. E ele vai usar como figura de linguagem um elemento natural para expressar depois algo espiritual. Irmãos, toda caixinha, todo quadrado, retângulo ou objeto é tridimensional. Tridimensional significa que tem 3 dimensões. Tem largura, comprimento e altura. Todo objeto tridimensional é formado por largura, comprimento e altura. O que tem? Isso. Só que Paulo adiciona profundidade. Paulo está dizendo, irmão, eu quero que você entenda o amor de Deus em 4 dimensões. Eu vou te mostrar 3 dimensões para falar para você de um amor natural. Mas eu quero mostrar para você também que o amor de Deus tem profundidade. E a profundidade é o que está dentro. A largura, o comprimento e a altura é o que você vê por fora. Profundidade é quando você coloca a mão aqui dentro. Paulo vai dizer, eu quero falar com você para que você tenha a revelação que Deus ama você, daquilo que é natural, mas daquilo que também é espiritual, daquilo que você vê e daquilo que você não está enxergando. Que Deus toque em você no externo, mas também toca você no teu interior. Eu só consigo esse tipo de revelação se o Espírito Santo me revelar. Paulo está dizendo, irmão, eu oro de joelhos para que você tenha uma revelação tão grande do amor de Deus, que esse amor está agindo na sua vida nos aspectos exteriores, mas também interiores da tua história, que Deus está se movendo com amor, no natural e no espiritual. Eu quero que você tenha a revelação do amor, para que você tenha a certeza da presença, e aí você vai desfrutar o poder de Deus. 3 coisas: revelação, presença e poder de Deus. Diga comigo: revelação, presença e poder de Deus. É o que está agindo na sua vida hoje. O Senhor está tocando em coisas visíveis. São as 3 dimensões: largura, comprimento e altura. Coisas visíveis, naturais. Mas até naquilo que você ainda não viu, o Senhor está colocando a mão lá. Em coisas que você não viu mudança, em coisas que você não está enxergando, Paulo chama isso de profundidade. O Espírito de Deus está te revelando, e eu oro para que no nome de Jesus você tenha essa revelação, do quanto Deus te ama, do quanto você é amado. É essa a oração do apóstolo, essa é a minha oração nessa manhã, foi o texto que o Espírito de Deus me deu para pregar a você hoje. Aliás, nunca tinha pregado isso. O Espírito Santo está te convencendo do amor de Deus, através de Jesus Cristo.
Aquela cruz tinha largura, a cruz tinha uma altura, ela tinha um comprimento, mas a profundidade estava naquele que estava lá. Quer conhecer o amor de Deus? Olha para Jesus, olha para Jesus. Escuta que eu vou te dizer aqui. O amor de Deus não diminuiu por aquilo que você está vivendo agora. Pode estar difícil, para você talvez seja quase um impossível. Eu sei o que é isso. Eu vivi isso esses dias, e eu posso comprovar que ainda que os meus problemas estivessem aumentando, o amor de Deus não diminuiu. Que o Senhor abra os seus olhos, e você possa compreender o quanto você é amado, e o quanto Ele está cuidando. Irmão, Deus está cuidando da tua vida, o Senhor está cuidando da tua história, de coisas que só você sabe que o Senhor precisa tocar, e que você não vê mais solução, e que você já tentou resposta e não encontrou. Assim te diz o Senhor: eu te trouxe para você entender que o que o homem fala pode até não cumprir, mas eu sou capaz de tocar, e eu sou capaz de fazer infinitamente mais além. Eu estou te dando a oportunidade de viver uma história diferente hoje, diz o Senhor. A partir de hoje, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Ora por ele aqui. Ora vocês dois aqui. Nunca mais. Quero convidar você a se colocar de pé. Quero convidar o louvor para vir aqui. Eu quero convidar você a deixar esse amor agir nas áreas externas da sua vida, naquilo que você sabe que precisa ser mudado. Mas deixa também o Senhor agir lá no profundo, onde só a mão dele é capaz de alcançar. Deixa o Senhor agir hoje. Deixa esse amor se revelar a tal ponto de você não se sentir mais sozinho, solitário. Porque quando você tiver a revelação do amor, você vai ter a plenitude da presença de Deus.